série de mensagens sobre o crescimento espiritual. Eu comecei falando com você sobre o que é o novo nascimento, o encontro com Deus ou uma experiência com Deus, o que é isso. Falei com você sobre a nossa herança em Cristo, depois eu falei da nossa identidade como cristãos, eu falei para você qual é a nossa identidade. Em 3 reuniões eu falei sobre a alma do homem, e o que temos que fazer com a nossa alma depois que aceitamos Jesus e nascemos de novo. Eu te expliquei sobre a alma em 3 reuniões aqui, falando das entradas da alma, de renovar a nossa alma, de vencer aquelas fortalezas que o inimigo colocou dentro da nossa alma. Na semana passada eu comecei a falar com você sobre o espírito do homem. Depois que a gente nasce de novo, tem um encontro com Jesus, o que acontece com o nosso espírito, o que eu preciso fazer. Falei muito com você sobre o fortalecimento, que a gente precisa crescer. Hoje eu continuo falando sobre o espírito humano, mas eu vou falar sobre as fases espirituais que todo cristão vai passar. Então eu continuo dizendo que o crescimento espiritual, ele é diferente do crescimento físico. O crescimento físico acontece, querendo eu ou não, com o passar do tempo. No entanto, o crescimento espiritual, ele não acontece querendo eu ou não com o passar do tempo. Então, exige da minha parte um esforço, uma busca, um empenho, uma dedicação para que eu possa crescer espiritualmente. Eu preciso do passar do tempo, mas também precisa ter o esforço da minha parte. E quando nós nascemos de novo, nós vamos passar, queridos, pelas mesmas fases que nós passamos humanamente. Quando você nasceu, o que você era quando você nasceu? Não entendi. Quem era um bebê aí, diga glória a Deus. Todos nós éramos um bebê, né? Ninguém nasceu do tamanho que está, né? Senão, como eu disse, coitada da mãe para nos carregar, né? Desse tamanho todo, ela tinha que ser bem alta. Então, ninguém nasceu adulto. Todos nós nascemos um bebê. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Quando eu aceito Jesus e eu nasci de novo, eu vou entrar nessa primeira fase, que é a fase do recém-nascido. Aquele cristão que recém-nasceu de novo, que precisa ser alimentado, fortalecido, para se tornar um menino na fé, e também precisa buscar se fortalecer, amadurecer, passar por algumas situações que são necessárias para que nós possamos então nos tornar o adulto na fé. Muitas pessoas dentro da igreja estão na fase do recém-nascido. Não é porque elas recém se converteram, mas é porque muitas vezes da nossa parte tem faltado o esforço para o crescimento. Outros estão na fase do menino espiritual, porque cresceram um pouco, mas deram uma estacionada, estão há anos, mas às vezes estacionaram numa fase. Alguns na igreja, graças a Deus, chegaram à fase de serem adultos espiritualmente. Vamos falar sobre cada fase, começando na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 1. Eu quero que você leia, o Pedro vai falar sobre os recém-nascidos ou nascidos de novo. O Pedro diz assim, o que nós temos que deixar quando a gente aceitou Jesus, se converteu? Aí ele diz, deixando, pois, toda malícia. Porque uma das características da primeira fase ou da primeira infância do recém-nascido é a inocência. Então, o Pedro está dizendo, tem que abandonar a malícia. Essa característica da inocência que nós temos na primeira fase de bebê espiritual que nasceu de novo, é uma característica que a gente tem que procurar levar para a vida toda. A inocência, levar para a vida toda a nossa pureza na fé, a pureza espiritual. Isso nós temos que procurar não perder nunca, carregar. Porque a Bíblia diz que os limpos de coração, eles verão a Deus. Então essa pureza, isso dentro de nós temos que carregar. Aí ele diz, deixando a malícia, é uma coisa que temos que deixar. O que mais temos que deixar? Todo engano. Pastor, o que são esses enganos? Ensinamentos errados que nós recebemos lá do passado. Ensinamentos errados que nós recebemos na antiga religião, do mundo e de tantas coisas. Esse engano nós temos que deixar para trás. O que mais que diz a Bíblia? Fingimentos. Não podemos mais ser a pessoa que um dia fomos. O que mais que a gente tem que deixar? Inveja. E isso é uma coisa que não é boa para o povo de Deus. Nós devemos ficar alegres quando vemos um irmão vencer na vida. Quando vemos alguém se dar bem na vida, a gente tem que ficar alegre. Continua. E todas as murmurações. Isso aqui é muito importante, irmão. Ficar murmurando é uma coisa que não é boa para ninguém. A gente precisa se livrar desse espírito de murmuração, que é o espírito lá do deserto.
Às vezes Deus nos tira do Egito, nos tira do mundo, mas a pessoa, ela sai fisicamente do Egito, mas leva o Egito dentro dela, que é murmurar, é ficar reclamando. Essas coisas não podem existir dentro de nós que somos cristãos. Agora continua comigo, 2. Aí o Pedro começa. Deixando, pois, toda malícia, versículo 1, todo engano, fingimento, inveja e murmurações, desejai, diz o versículo 2. O que eu tenho que desejar? Ou seja, com amor, com vontade. O que eu tenho que desejar? Como meninos, novamente o quê? Bom, quem nasceu de novo é um bebê. O leite, que é um leite o quê, queridos? Racional, não falsificado. Então, eu tenho que desejar novamente o quê? Esse leite, esse alimento que vai me fazer crescer da fase bebê até o menino. Novamente nascidos, o leite racional, que é aquela palavra que tem um entendimento, uma compreensão, não falsificado. Esse é o cuidado que nós vamos ter que tomar. Aí diz aqui, para que por ele vades o quê? Crescendo. Então vamos falar um pouquinho de quando somos bebês. Quando nós entramos nessa fase, nascemos de novo, somos bebês espirituais, é a fase que nós precisamos muito buscar acompanhamento. Ter alguém que nos tome pela mão, que nos carregue, que nos ensine, que nos mostre. A gente precisa muito de alguém, porque é a fase que nós somos bebês. E o bebê ele não caminha sozinho, ele não se alimenta sozinho, ele não faz praticamente nada sozinho. Ele tem muita fome. O problema é que chega aquela fase que o bebê começa a querer ir para a fase de ficar menino, crescer um pouquinho, ele começa a engatear, depois ele vai caminhar, e assim vai indo as fases dele até ele ficar um menino. Agora, quando ele começa a engatear, tem um grande problema, porque ele tem fome, e uma das dificuldades dele é que tudo que ele achar pelo caminho, ele coloca onde? Tudo o bebê coloca na boca. E esse é o problema, que a gente precisa de uma orientação. Porque se somos bebês espirituais, tudo que nos dão, a gente quer comer. Qualquer mensagem que chega no teu WhatsApp, tu quer assistir. Qualquer pregador que te mandam, tu quer acompanhar. Qualquer coisa, você quer ficar ouvindo tudo. Não, tem gente que até diz assim, ai pastor, é palavra de Deus, todas são boas. Mas é aí que você tem que tomar o cuidado. Porque quando eu sou um bebê, eu não sei qual é o alimento bom e qual é o alimento estragado. Eu não sei qual é o alimento que vai me nutrir ou qual o alimento que vai atrapalhar a minha dieta, a minha alimentação, que vai me levar para um lado que não é o lado bom. E esse é o problema do bebê, porque ele quer pegar tudo que dão para ele, ele quer levar na boca. Todas as mensagens que a pessoa recebe, qualquer pregador que manda, qualquer coisa que tem no YouTube, a pessoa quer assistir tudo, porque ela até diz, não pastor, toda a palavra de Deus é boa, quem está pregando, falando de Deus, eu gosto de assistir. Esse é o problema do bebê. Ele não tem capacidade de discernir qual é o bom alimento e qual é o ruim. Por isso que a gente procura ensinar as pessoas a fique com o seu ministério, assista as coisas do seu ministério. Porque isso vai ajudar você, que às vezes está começando essa fase, a pegar o que é bom e não ir comendo qualquer coisa e pegar o que é ruim. Por isso que o bebê ele precisa de orientação. Quando você traz uma pessoa para a igreja, pastor, ela se batizou, não abandone ela. Porque ela ainda é um bebê espiritual. Às vezes você vai ter que ir na casa dela buscar. Pastor, mas já fazem 6 meses que eu busco essa pessoa em casa e ela não vem sozinha. Mas por que ela não vem sozinha? Porque ela ainda é o quê? E ela precisa de você. Pastor, mas já faz 1 ano. Eu sei. Tem pessoas que crescem mais rápido e existem pessoas que demoram um pouco mais. Às vezes você vai ficar 2 anos acompanhando, mandando mensagem, mandando palavra do missionário, do pastor. Às vezes eu vou ter que ir buscando, tem que insistir, tem que ligar. Mas é a pessoa que Jesus colocou no nosso caminho para a gente ajudar ela a se levantar, se tornar um menino, crescer, cuidar daquela alma. Às vezes nós estamos assim. Quando eu ainda sou um bebê, é bom eu estar participando sempre dos cultos, ficar mais perto do pastor. A gente precisa dessa orientação para crescer. E o bebê, ele é inocente. E é uma coisa que a gente não pode perder, a nossa inocência. Um problema é que o bebê ele é alvo fácil do inimigo. Porque normalmente os cristãos bebês é que o inimigo leva para uma seita, leva para um lado, leva para o outro. E existem várias seitas que nós conhecemos. Tem uma seita que vai pregar para você que você tem que guardar o sábado. E eles não ganham quase ninguém para Jesus, eles trabalham mais em cima dos evangélicos, que estão começando a se converter, entrando na mente deles e dizendo, tu quer servir a Deus, né? Eu vou na tua casa fazer um estudo, mas deixa eu te ensinar, tem um mandamento que está esquecido, que é o sábado. Você precisa guardar o sábado. Aí eles começam a estudar o Apocalipse, aí você vê porque eles falam muito bem. Eles têm uma eloquência boa, eles têm uma dicção boa, um vocabulário bom, um treinamento muito bom, e eles começam a te mostrar coisas mirabolantes do sábado, e o bebê fica impressionado.
Porque ele não tem experiência com Deus. E daqui a pouco eles estão te levando para uma seita onde eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles não acreditam mais em cura, para eles demônios não existem mais. E para eles não importa se tu aceitou Jesus, quem te salva não é Jesus, é o sábado. Tu pode ter aceitado Jesus, ter se batizado, mas se tu não guardar o sábado, tu não entra onde? Então quem é o Deus deles? Vão te ensinar a ser vegetariano, mudar a alimentação. Eles têm uns negócios legais. Pastor, mas como é que eles enganam tantas pessoas? É porque essa é uma das melhores seitas que existe. Porque eles pregam um pedaço da verdade, mas junto com uma parte da verdade eles colocam uma parte que não é verdade. E eles acabam entrando na mente. Se você é um bebê, não tem muito conhecimento da Bíblia, as coisas de Deus, você acaba se deixando levar por esses ventos de doutrina que não são bons. E estão pegando muitos cristãos recém-nascidos. Porque o cristão maduro na fé eles não pegam. Porque ele já conhece a Bíblia, ele sabe que Jesus não guardou o sábado, sabe que ele não precisa guardar o quê? Que o que salva ele é Jesus. Ele sabe a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O cristão mais maduro, pelo menos menino na fé, já sabe a diferença entre a lei e a graça. Sabe que eles ainda estão vivendo na lei e nós vivemos na graça de Cristo. Só que quando eu sou um bebê espiritual, eu vou para lá na inocência. Porque eu acho, então, nós temos que cuidar daquele irmão que você vê que ele ainda espiritualmente não está bem, que bota tudo na boca, assiste qualquer pregador, olha para o irmão do lado e diga, comer demais faz mal. Então você tem que tomar cuidado com isso, que todo mundo que prega a palavra de Deus é bom, pastor, eu gosto de assistir. Falou de Deus, eu estou assistindo. Mandou no meu WhatsApp, eu já assisto. Olha, irmão, comer demais faz mal. E o bebê, se ele começar a comer tudo, o que vai acontecer com ele? Vai fazer mal para a saúde, faz mal para o desenvolvimento dele, faz mal. Eu tenho que comer o alimento certo é a minha igreja que vai me dar, o meu ministério. Se Deus me colocou naquela igreja, é porque Ele sabe que o alimento daquela igreja é para mim. Senão Deus teria feito eu nascer de novo em outro lugar. Não no lugar onde Ele me colocou. Só não esqueça de uma coisa. Se você é um cristão que ainda é bebê, vai chegar um dia que Deus vai tirar a tua mamadeira. Porque vai chegar a hora de você crescer. Olha para o irmão e diga, Deus vai tirar a tua mamadeira. Amém? Pastor, por que Deus é mau? Tirou minha mamadeira. Pastor, todo dia de noite, antes de dormir, eu gostava de tomar um mamazinho. Né? Eu gostava, às vezes a pessoa, eu gostava tanto do pastor fulano, pastor pregar uma palavrinha assim mais calminha, não estou falando de ninguém, pode ter sido há 10 anos atrás. Mas vai chegar o dia que Deus vai tirar a nossa mamadeira. Deus não vai nos tratar mais como bebê. Deus vai começar a nos cobrar, vai começar a nos exigir. Vai chegar de noite, não vai ter mais um mamazinho. Deus vai começar a nos dar um alimento mais forte, uma mensagem mais forte. Deus vai começar a nos confrontar. Deus vai começar a nos lapidar, porque Ele tem que transformar o menino em alguém maduro. Chega um ponto da nossa vida que a gente precisa crescer. E quando eu começo a querer continuar bebê, porque a vida do bebê é confortável. Só que ninguém cresce dentro do berço. Chega um dia que Deus tem que nos tirar do berço se a gente quer crescer, porque ninguém cresce lá dentro. Chega o dia que a gente precisa sair do berço. Que a própria mãe diz para o rapazinho, o berço está pequeno. Você já teve filho assim? Que ele já está grande, mas ele quer continuar onde? Acontece ou não acontece? A mãe e o pai tem que pegar e tirar. Rapaz, tu tem que ir para a cama agora, sai do berço. Quer continuar no quarto dormindo com os pais, né? Com o bercinho do lado da cama. Só que ele já está grande, ele quase não cabe mais no berço, mas quer continuar no berço. Aí ele tem que ser tirado à força do berço, acaba o mamar. Tem que começar a ser menino, crescer, assumir responsabilidade, ouvir isso. Então chega um ponto da nossa caminhada que nós vamos ter que crescer. Que vai acabar a mamadeira. Eu vou ter que aprender a me alimentar, vou ter que aprender a buscar, a orar. Vou ter que começar a ter situações que eu vou ter que aprender a me virar com elas. Mas isso faz parte da nossa vida espiritual. Deus já tirou a tua mamadeira? Vamos lá, 1 Coríntios 13. Irmão, às vezes a gente não quer largar o mamar, mas chega uma hora que a gente precisa fazer isso. 1 Coríntios 13. Isso faz parte do nosso crescimento. E se nós não quisermos crescer, vai chegar uma hora que o Senhor vai nos empurrar para o crescimento, não vai ter jeito. Ele vai nos empurrando e não vai ter jeito. Ele vai nos tirando
aquilo que vai nos deixando confortável e nos coloca no desconforto, porque é o confronto que faz a gente crescer. 1 Coríntios 13, vamos lá. Vai nos colocar nas provas, vai trazer situações, e aquilo que vai nos fazer crescer. 1 Coríntios 13. Todos acharam? 1 Coríntios 13. E isso vai acontecer, vai chegar um momento que a gente vai precisar disso. É a vida de todo crente, não adianta. Então, vamos crescer. E quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter algumas experiências com Deus. Deus vai nos dando revelações, vai falando conosco, vai nos mostrando coisas interessantes para a vida. 1 Coríntios 13. Aí você vai para a escola, você cresceu, você vai ter o professor que vai te ensinar. Eu tive professores que marcaram a minha vida. Amém? Marcaram a minha vida, assim. Teve uns que não ensinaram quase nada, mas teve outros que ensinaram. Teve um que eu lembro dele até hoje. Hoje não está mais aqui, né? Já está em algum lugar. Ele era muito inteligente. Quando começou, fiquei até com medo, porque o que me disseram, o dia que eu vi ele na primeira aula, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser as aulas? Como serão as aulas? O homem chegava com avental branco, chamavam ele de açougueiro. Eu pensava, como é que é esse professor? Já tinha até medo. Irmão, todo mundo sentava na classe, ninguém falava nada. Depois a gente foi criando uma amizade muito bacana, fui até na casa dele, descobri que ele era um pianista de mão cheia, irmão. Tinha um piano de armário, um dia eu e um amigo meu, ele ficou tocando piano para nós. O homem era formado em filosofia, teologia, português e história. Tinha 4 graduações, mais os pós e coisas que ele fez na vida, era muito inteligente. Era um professor muito bom. Tive outros professores bons também. Então a vida você vai crescendo. 1 Coríntios 13, quem achou, diga amém. Então vamos lá. Aí o Paulo vai falar de uma fase que ele viveu. Olha a segunda fase, quando Deus tira a mamadeira e chega a hora de nós começarmos a caminhar com as pernas, temos que sair do conforto do berço e temos que começar a aprender algumas coisas. Versículo 11, Paulo diz assim, ó, quando eu era, o que o Paulo era? Todo mundo vai passar por essa fase. A gente sai do recém-nascido, claro, eu podia ficar dividido em várias, mas estou resumindo em 3. Sai do recém-nascido e você se transforma em um menino. Ou seja, eu já venho na igreja sozinho, eu já me alimento sozinho. E a pessoa ela já está um pouco mais madura. Ela não é o bebê que alguém tem que ficar trazendo. Aquela pessoa que você trouxe, você não precisa mais passar na casa dela. Ela já começa a vir na igreja sozinha. Você não precisa estar convidando, estar chamando, ela já ora, ela já lê a Bíblia, ela por ela mesma, ela já sabe que o Espírito Santo é importante, ela já busca Deus, ela já quer Deus. E o menino, ele tem muita curiosidade. E é um cuidado que nós temos que tomar nessa fase. Hoje em dia tem muitas igrejas e muitos ministérios. Eu não posso deixar a curiosidade fazer eu começar a fazer uma salada de fruta dentro de mim. Porque também começa a querer ouvir tudo, assistir tudo, e o menino ele tem muito daquilo, qualquer novidade ele quer ir atrás. O jovem é assim, né? O amigo diz, tem um lugar legal, o que ele quer fazer? Eu quero conhecer. O menino é assim, ele quer conhecer muitos lugares, porque ele é muito curioso. A curiosidade é boa, mas é boa para as coisas de Deus. Boa para as coisas do Senhor, que vão ajudar você. Então você vai ter que cuidar com quem você anda, quem você fala, o que você faz. Esses dias eu peguei um livro que eu li há mais de 10 anos atrás. Um livro muito bom. Um pregador que já está até na glória já. E comecei a ler aquele livro, comecei a lembrar de várias coisas. Quando eu comecei, esses livros assim eu comecei a devorar. Achei uma caixa velha, um monte de livro velho, assim, sujo, rasgado. Comecei a bater eles e olhava, olha tal. E comecei a ler um atrás do outro. Foi uma fase que me ajudou a crescer muito. Então, quando a gente é menino, a gente precisa crescer ainda. Aí o Paulo diz, quando eu era o quê? E é uma fase que a gente passa depois de ser o bebê. Deus tirou a minha mamadeira, tirou o meu berço. Agora eu preciso caminhar, eu preciso amadurecer. E eu ainda vou ter que ser muito corrigido. Só que você já tem um pouquinho mais de força para receber uma correção mais forte do que quando você era bebê. Aí diz aqui, eu falava como... Então a gente ainda vai cometer erros, porque ainda não chegamos onde deveríamos. Então às vezes não vamos dar bola para o poder das palavras, mas vamos começar a aprender sobre esse poder. Vamos começar a ter experiência, as palavras têm poder. Então às vezes vai falar como menino, vai ter atitudes, comportamentos, vai falar, fazer coisas erradas, mas é a fase. Daí diz, falava como menino, o que mais que eu fazia?
sentia com o menino, ainda somos um pouco sensíveis, qualquer coisa nos magoa, o irmão passou por mim, não me cumprimentou, já estou chateado, o outro irmão passou, nem me deu oi, já estou triste. Sabe, algumas coisas pequenas entristecem a pessoa, qualquer coisa a pessoa fica magoadinha, fica tristezinha, essa é a fase que a gente vai ter que tomar cuidado. E às vezes fica chateado, incomodado, a gente ainda não entende o agir de Deus em muitas coisas na vida. E o que mais? Eu falava, às vezes vai falar até besteira, vai ter que começar a se corrigir, parar de falar algumas palavras que fala, alguns comportamentos que tem. Eu discorria, sentia como menino e discorria como menino, ou seja, agia como menino, porque ainda não temos toda aquela maturidade, ainda vai ter algumas atitudes que você não deveria. Aí diz o final, mas logo que cheguei a ser o quê? E todos nós precisamos. É aqui que Deus quer que você chegue. O homem completo, a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem, elas poderem ver Jesus em você, você ser aquela pessoa madura espiritualmente, que já tem experiências com Deus. O adulto, é muito difícil você tirar ele da igreja que ele está. Não importa o que ele passe. O maduro, ele entende o agir de Deus em várias coisas que estão acontecendo na vida dele. Ele compreende o que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o nosso. Então Deus sabe tudo o que ele faz. E nós precisamos chegar nessa fase, onde os sentimentos não nos dominam, onde o que as pessoas falam não vai nos dominar, onde as nossas atitudes vão condizer com aquilo que o Senhor Jesus diz. Nós vamos crescer, todo cristão precisa. Você já é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você já é uma pessoa cheia de Deus, você já é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Hoje é o meu dia de ir no culto e acabou. Não importa o que apareça no caminho, eu vou ir aonde? Eu vou no culto. Pode aparecer o que aparecer, o meu compromisso é com quem? E nós temos que ser essas pessoas que têm esse compromisso com Deus. A pessoa que está madura. E daí ele diz, e logo que eu cheguei a ser homem, lê comigo, o que está escrito? Acabei com as coisas do quê? E nós precisamos disso, precisamos desse crescimento, desse amadurecimento. Eu vou te mostrar 5 características que o cristão maduro tem. 5 características que você vai encontrar em todo cristão que está chegando ou já chegou na fase do amadurecimento, essa fase que Deus deseja que todos nós chegamos lá. Primeiro ponto, o cristão maduro, pessoal, ele não é mais atraído pelas coisas do mundo. O mundo não me atrai. Eu não sou mais apegado ao mundo. Não sou apegado às coisas daqui. 1 João capítulo 2, vai lá com o pastor. Primeira João 2. Vamos juntos? O que diz o livro de 1 João capítulo 2? Você vai ler comigo, se tiver uma caneta você pode sublinhar. O versículo 15, vamos ler todos juntos. O que diz o 15, queridos? Leia com o pastor. Todos acharam? 1 João capítulo 2, versículo 15. Vai lá com o pastor. O que diz o 15? Todo mundo. Primeira frase, o que diz? Não ameis. Quando eu não sou maduro, as coisas do mundo me atraem. Às vezes eu deixo Deus para fazer as coisas do mundo. Eu deixo a igreja para ir atrás das coisas do mundo. Quando eu amadureci, o mundo não me atrai. Porque na minha vida Deus está em primeiro lugar. Quando eu amadureci, Deus é o primeiro lugar da minha vida. O mundo não me chama mais atenção. As coisas do mundo não me atraem. Uma pergunta, você já deixou aquelas novelas sujas? Já parou de assistir elas? Aqueles filmes que são imorais, que tem cenas que você não deveria assistir como cristão. Você já parou com isso? Ou quando começam aquelas cenas picantes, você fica hipnotizado ainda na frente? Temos que abandonar essas coisas. A gente precisa amadurecer, o mundo não pode me atrair. E às vezes a pessoa ela ama mais as coisas do mundo do que as coisas de quem? Não seja apegado. Às vezes a gente está tendo um apego às coisas do mundo e a gente não pode esquecer, eu não sou desse mundo. Às vezes o homem é apegado ao carro dele. Eu não estou dizendo que você não vai cuidar do seu carro. Claro que você tem que cuidar. Mas às vezes se alguém der uma encostadinha, uma batidinha na porta, a esposa, você briga com ela por causa do carro. Às vezes a gente é apegado às coisas desse mundo. Se quebrar um copo na sua casa, você declara guerra. Começa a Terceira Guerra Mundial porque quebrou um copo. Porque quebrou uma travessa. O que é mais importante, o copo ou a sua família? Se derramar molho na toalha, acabou o almoço.
Virou uma guerra agora ao almoço, chama o outro de estabanado, burro de tudo. Irmão, o que é mais importante, a toalha ou o seu familiar? A toalha tu bota na máquina e tu lava. Mas as palavras que você falou para o seu filho, às vezes ele vai ficar velho e ele ainda vai lembrar. Então eu não amadureci, porque as coisas estão valendo mais que as pessoas. E a gente precisa amadurecer, não vale mais. Você vai lá e compra outro, Deus dá condições, dinheiro você recupera. Então às vezes a gente é pegado naquele carro. Não estou dizendo que eu não tenho que cuidar o que Deus me deu. Uma coisa é cuidar, outra coisa é colocar na frente de quem? Não ame o mundo. Às vezes a gente prefere as coisas do mundo, a gente troca uma santa ceia por qualquer coisa, deixamos de ir no culto por qualquer motivo. Eu tenho que ter um compromisso com Deus. Porque na igreja eu estou fazendo o que eu vou fazer no céu. Aqui nós viemos para adorar quem? E é isso que nós vamos fazer no céu. Aqui a gente veio para adorar, para cultuar. E eu tenho que ter esse meu momento de adorar, de cultuar, de estar perto. Quando alguém perguntar o que você é, eu sou um cristão. Depois você fala, eu sou médico, sou advogado, sou juiz, promotor, engenheiro. Mas em primeiro lugar, o que eu sou? Sou um cidadão dos céus. Amém? Às vezes a gente deixa para falar por último. Claro, se Deus disser que você tem que deixar, tem casos que são exceções. Mas, olha, eu sou de Deus, não tenha vergonha de falar da sua fé. Às vezes a gente está num trabalho, a gente tem vergonha de falar o Deus que servimos. O macumbeiro, às vezes a primeira coisa que ele fala para o colega dele é que ele é o quê? O espírita, às vezes a primeira coisa que ele fala que ele é para o colega dele, o que ele diz? E está até convidando, já dizendo o dia que tem sessão, perguntando se quer tomar um passe. Aí você diga, eu também te dou um passe. Passe das trevas para a luz. Vamos lá para a igreja, amém? Tem o culto lá. Então a gente precisa. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu falei, eu sou um pastor. A pessoa chegou, padre. Eu falei, pode falar. Que dia que tem missa? Eu falei, tem missa segunda, quarta, sexta, domingo, em vários horários. Quem é que faz? Eu falei, o padre Luiz. Não tem problema, a pessoa não entende a diferença, né? Entre não faz mal. Só esse padre é diferente, esse aqui é casado. Vamos lá, aí diz o 15 aqui. Como é que diz a Bíblia? Vamos juntos. O que está escrito no 15? Não ameis o quê? O mundo. Irmão, não ame o mundo. Se o mundo ainda me atrai, se as coisas do mundo ainda me atraem, porque eu não cresci o suficiente. Eu preciso crescer. Quanto mais eu cresço, mais eu vou me despojando de todas essas coisas, que eu sei que o meu lugar não é aqui, eu sou do reino dos céus. E não posso ter vergonha de Jesus na terra, para que ele não se envergonhe de mim no céu. Aí diz, não ame o mundo, nem o que no mundo há. A Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está onde? Não se apegue às coisas desse mundo aqui. Porque tudo que é no mundo é concupiscência do quê? É vontade da carne. Concupiscência do quê? Ou seja, o diabo sabe que se ele colocar diante dos seus olhos, ele entra na sua alma. E às vezes é só uma vida de aparência. Tem muitas pessoas assim. Elas compram o que elas não precisam para mostrar para pessoas que não gostam delas. Vivendo uma vida para os outros de aparência. Não vale a pena. Amém? Às vezes a pessoa está preocupada com o carro que ela tem, não é porque ela gosta ou porque ela necessite, mas é por causa do meio que ela convive, ela tem que mostrar para o outro que ela tem um carro melhor. Então, eu ainda estou amando o mundo. Porque eu estou preocupado com as coisas desse, não deveria estar preocupado com o Senhor. Ah, pastor, eu quero ficar rico. Por quê? Para quem? Não, Senhor, eu quero para ti. Quero ajudar almas. Quero ser uma coluna da igreja. Amém? Quero ganhar pessoas. Eu quero glorificar o teu nome. Não é para mim, não, mostrar para o meu pai. Não, pastor, é que eu tenho que mostrar para o meu pai que eu sou alguém. Mostrar para o meu vizinho, mostrar para o meu patrão que eu venci. Então, o mundo ainda me chama. Aí diz aqui, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E a Bíblia diz, não é do pai, mas é da onde? E olha que interessante, o João vai falar no 17. O mundo passa. Tudo que é do mundo vai passar. Depois a gente pode falar daquele livro do ego ali, que é bom. Fala sobre isso. O mundo passa. E a sua concupiscência. Você já percebeu isso? Irmão, o mundo vai passar e o desejo do mundo passa. Você já viu que de tanto em tanto tempo a moda muda? Sim ou não? As pessoas são assim, não, pastor, agora eu vou jogar tênis. Vai lá e compra todas as roupas, se inscreve no tênis clube e começa a jogar tênis. Aí joga 4 meses. Agora não gosto mais, vou andar de bicicleta. Vai lá, pega tudo, começa a andar. Agora não gostei mais, agora vou correr. E toda hora a pessoa está trocando o que ela faz.
Eu ainda estou apegado às coisas daqui. Não estou dizendo que é errado ter um esporte, mas às vezes a pessoa é que nem o jovem, eu gosto disso agora. Irmão, a gente precisa crescer. O mundo vai passar, a moda passa. Há um tempo atrás, toda gurizada queria um trocinho, que é um rolamento que fica girando, que tinha um furinho no meio. Quem é que lembra desse negócio? Ficava girando aquele troço. Qual era a graça daquele negócio? Não sei, mas virou uma febre, todo mundo comprou. E agora, o que eles fazem com isso aí? Já deve estar até no lixo. Sim ou não? Já deve estar até jogado fora, está lá na gaveta, não está usando mais. E daqui a pouco vai surgir outra coisa. E o mundo é assim, ele está sempre passando. O mundo está sempre andando, sempre achando alguma coisa que tenta preencher o vazio que o ser humano tem. Aí diz, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que diz a Bíblia? Permanece para sempre. Então o cristão maduro, ele pratica o 15. Leia o 15, primeira parte. Não ameis, não se apegue às coisas daqui. Não seja apegado às coisas desse mundo. Às vezes até quando você vai doar alguma coisa para alguém, você só doa depois que está estragado, destruído e não dá mais para usar. Doa enquanto ainda está bom, dá para a pessoa usar um tempo. Não seja apegado. Pastor, não estou usando. Não está usando, dá para alguém, acha alguém que precisa, vai lá e doa. Amém? Enquanto ainda dá para usar, enquanto a pessoa vai usar um bom tempo. Não fique apegado a essas coisas. Às vezes a gente é apegado. Nem serve mais em você. Porque você está bem de saúde, ganhou um pezinho a mais. Mas continua guardando. Por que está guardando? É que um dia eu vou usar. Pai, já faz 3 anos que está no guarda-roupa. Esse dia está demorando, hein? Amém? Tem gente que tem o guarda-roupa da fé. Né? Um dia eu vou usar isso aqui. Faz 5 anos que está falando pela fé. Só que a fé sem obras. Vamos para o segundo ponto aí de quem é maduro. Vamos lá, vamos parar de falar disso. Mateus 6. Tem gente que tem 2 guarda-roupas, o usual e o da fé. Tudo pela fé lá. Pastor, esse aqui é o da fé, um dia eu chego lá. Faz 3 anos, né? Mais de 1000 dias, né? Ainda não chegou, mas vai chegar. Vamos lá. Então, pastor, faz um tempinho que eu não uso, vou dar para alguém. Faz um tempinho, vou dar para o fulano, Beltrano, vou ajudar uma pessoa. Ajuda alguém. Chega em casa hoje, acaba com o guarda-roupa da fé. Pastor, mas não vai ser, eu vou ficar com o que eu estou usando, depois eu compro novo, e se da fé eu vou doar, tem gente que precisa. Já está usando 46, mas ainda está guardando a calça 38. Não, um dia eu volto, né, pastor? Glória a Deus. Fica, né? Faça alguma coisa, então vai voltar, né? Que só a fé não está adiantando. Vamos lá, Mateus 6, quem achou, diga amém. E tem gente precisando e está lá novinha, e nós estamos guardando. Por que eu estou apegado a isso aí? Se tem uma pessoa que está precisando. Eu sei, às vezes, uma pessoa vai lá e doa. Mateus 6, todos acharam? Primeiro ponto, o cristão maduro não é apegado às coisas desse mundo. Não seja apegado às coisas desse mundo. Não se apegue às coisas desse mundo. Se apegue às coisas do reino de Deus. Busque o reino em primeiro lugar na sua vida. Segundo ponto, quem é maduro, pastor? Quem é maduro não se preocupa com reconhecimento. Nós não fazemos para sermos elogiados. O elogio vai ser uma consequência, não vai ser o meu alvo. E a gente sabe a diferença de alguém que faz para ser visto e alguém que faz para quem? Para Deus. Tem a diferença de alguém que está fazendo para que seja visto e alguém que está fazendo para que Deus veja. Alguém que está fazendo porque quer servir a Deus e alguém que está fazendo para ser reconhecido. Vamos ganhar o reconhecimento, mas vamos perder a bênção dos céus. Então, quando eu sou maduro, eu não estou preocupado se vão me elogiar. Eu estou fazendo para quem? O elogio é uma consequência. Tu não pediu para ser elogiado. Às vezes a pessoa vai chegar e vai te elogiar. Mas você está fazendo melhor, você está fazendo para Deus. Quando eu não sou maduro, tudo que eu faço eu estou esperando elogio. E a gente faz só para ser elogiado. Fazemos principalmente quando alguém está vendo. Quando alguém está passando. Quando alguém que pode nos promover vê o que estamos fazendo. E o melhor é se dedicar, fazer o melhor. A pessoa não pode dar um prato de comida para um morador de rua que ela já tira uma foto. Não pode dar um rancho para alguém que ela já quer registrar que vai dar o rancho para aquela pessoa. Claro que tem exceção, às vezes é uma entidade, um local que precisa comprovar, mas às vezes a pessoa não precisa mostrar para ninguém, mas ela faz para mostrar. Deixa Deus recompensar você. É isso que a gente precisa. Mateus 6, olha o que Jesus falou para nós. Então, quando eu sou maduro, eu não
trabalho em busca de reconhecimento. Claro que o reconhecimento é bom, o elogio é bom, mas eu não trabalho em busca disso. Eu deixo o reconhecimento ser uma consequência de estar servindo a Deus. Vamos lá, Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer esmola diante de quem, pessoal? Para serdes vistos por quem? Quem é que está ensinando isso aqui? Jesus. Aliás, olha o que ele dirá: não tereis galardão junto do vosso Pai que está onde? Então Jesus está dizendo que se eu estou fazendo para que as pessoas me vejam, Deus não vai me dar recompensa. Agora, se eu estou fazendo para Deus, se me verem ou não me verem, eu não estou preocupado. Vou ter recompensa do Senhor. Mesmo que eles me elogiem, eu não estou fazendo para eles. Eu estou fazendo para o Senhor. Às vezes o elogio é consequência. Se for a consequência, eu não perco o galardão do céu. Aí diz mais, 2. Quando você der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, aonde? Nas sinagogas e aonde mais? Para serem glorificados por quem? Não. Pastor, eu quero que as pessoas me vejam bem. Continue. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua, faça o melhor para Deus. Pastor, mas ninguém viu. Aleluia. Deus está me vendo. 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará como? Irmão, Deus quer recompensar você. Quando eu sou maduro, eu não estou preocupado em ser visto. Eu estou preocupado em servir. E quando você serve, Deus vai te ver. Quase todas as pessoas da história bíblica que Deus encontrou, elas não estavam paradas. Elas estavam servindo. Quando o profeta Samuel disse, vai lá chamar o Davi, Davi estava no campo fazendo o quê? Servindo. Ele não estava como os irmãos dele, que eram capacitados, talentosos, bem vestidos, parados, esperando. Davi estava fazendo o que no campo? Servindo. Davi estava servindo. Quando o faraó manda chamar o José, ele não está deitado, ele não está dormindo, ele não está parado dentro de uma cela, choramingando. Ele está servindo. Servindo quem? Os presos. Está servindo os presos, está cuidando do cárcere, está limpando, está levando o alimento, ele está fazendo o que ele tinha que fazer. Deus sempre escolheu pessoas que servem. Então não se preocupe em ser visto, se preocupe em servir. E o servo, ele tem uma característica, ele nunca recebe a glória para ele. Ele sempre entrega a glória para quem? Sirva. Quando a gente amadureceu, a gente não está preocupado tanto em ser reconhecido, mas em servir. E o servir vai fazer Deus ver você. Terceiro ponto. Quando eu sou maduro, eu reconheço o agir de Deus em todas as coisas. Livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos falar desse homem chamado José. Você lembra de tudo que o José passou, pessoal? Os irmãos lembram? Quem está em casa aí, você lembra? Gênesis 45 fala de um homem chamado José. Você sabe, Gênesis 45. O José, pessoal, você sabe que ele passou, né? Era um bom menino, foi vendido pelos irmãos por inveja. Os irmãos tiraram a túnica dele. Ele foi com os ismaelitas parar no Egito, virou um escravo, foi comprado, virou servo do Potifar, que tinha alguma ligação com o faraó. Lá dentro ele continuou sendo escravo, servindo, cuidando da casa, cuidando de tudo. Não tocou na mulher desse homem, mesmo sendo acusado injustamente. Ele foi inocente no que ele fez, foi parar na prisão, ficou anos naquela prisão. Ele teve a revelação e a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro mor, que trabalhavam ao lado do faraó, e deu certo. Um morreu, o outro continuou vivo. 3 anos esses homens nem falaram do José para o faraó, mas quando o faraó teve um sonho, tem sempre a hora certa. Eles lembraram. Faraó, lá na prisão tem um cara bom para interpretar sonhos. O nome dele é José, é um hebreu, serve ao Deus dos céus. Olha, quando nós estávamos lá e tal, contar a história, o faraó mandou chamar ele. Olha tudo que ele passou. Só que teve um dia que ele já era governador. Ele já estava sentado no trono. E Deus só pode nos dar o trono quando nós estivermos prontos para ele. E a maturidade é o que faz você mostrar que está pronto. José estava lá. Como é que eu sei que o José amadureceu? Porque quando ele encontra os irmãos estão com medo. Meu Deus, nós vendemos esse homem, fizemos isso. Ele vai nos matar agora, vai mandar nos empalar. Sei lá o que eles imaginaram que o José ia fazer. O José disse, podem ficar tranquilos, eu não vou fazer nada.
porque eu não tenho mágoa, não tenho nada no coração, e eu sei que não foram vocês. Que tudo que está acontecendo na minha vida foi um agir de quem? Quando nós somos maduros, nós entendemos que tudo é um agir de Deus. Deus vai usar lugares, vai usar pessoas, vai usar situações para ir nos moldando, nos lapidando, nos aperfeiçoando. Somos como o barro na mão do olheiro. Tem vezes que o olheiro dá uma apertadinha maior. Ele aperta para dar o formato. É dolorido, mas o vaso fica muito mais bonito. Então ele é aquele que está nos lapidando. E tem hora que ele tem que dar uma pauladinha mais forte, porque ele tem que tirar uma lasca um pouquinho mais forte. Essas fases não são fáceis, mas a gente entende que tudo é um agir de quem? Porque a Bíblia diz em Romanos que tudo coopera para o nosso. Às vezes Deus fecha uma porta, a gente reclama, mas Deus sabe por que fechou. Às vezes Deus abre outra, a gente vai reclamar, mas Deus sabe por que ele abriu. Às vezes Deus coloca uma pessoa, tira outra, ele sabe. E nós confiamos, quando somos maduros, que tudo que está acontecendo é um agir de quem? Às vezes até uma luta que podemos passar é um agir de Deus, que ele está nos ensinando alguma coisa, querendo nos moldar. Então o José entendeu isso, Gênesis capítulo 45, quando somos maduros entendemos o agir de Deus. Versículo de número 3, leia com o pastor. E disse José aos seus irmãos, o que ele disse para os seus irmãos? Eu sou, quando você é maduro, não importa o que te façam, nada vai mudar você. Por isso que ele disse para os irmãos, eu sou José. Tudo que eu passei não fez eu mudar. Eu não perdi a minha essência. Eu continuo sendo a pessoa que eu sou. Não importa o que vocês me fizeram, eu ainda sou José. Aí ele diz, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Claro, eles deveriam estar pensando, vai matar a gente agora, vamos sofrer. Vamos ser torturados. 4. Então diz José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, porque eles deveriam estar se distanciando. E ele disse, o que ele disse? Eu sou José, eu não mudei. Vosso irmão, a quem vocês venderam para quem? Então eu sei que vocês fizeram para mim, mas eu não tenho mágoa. Aí ele diz no 5, agora pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus, pega a caneta e sublinha o 7:8. Ele me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim não fostes vós que me enviastes para onde, pessoal? José entendeu, tudo é um agir de Deus. Diga com o pastor, diga tudo, é um agir de Deus. E quando nós amadurecemos, nós reconhecemos o agir de Deus em todas as coisas. Aí diz aqui, não fostes vós que me vendestes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra e de toda a sua casa, como regente em toda a terra do quê? Então, quando eu amadureço, eu começo a reconhecer o agir de Deus. Às vezes, Deus muda o lugar. E muitas vezes, Deus usa o lugar para nos mudar. Às vezes, Deus muda as pessoas. E muitas vezes, Deus usa as pessoas para nos mudar. Então, eu sei que tudo é um agir de quem? 4º ponto, quando eu já estou maduro na fé, eu me submeto às autoridades. 1 Pedro capítulo 2. Todos acharam? 1 Pedro 2, podemos seguir juntos, sim ou não? Então vamos lá, pessoal. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo, capítulo 2, você vai ler comigo agora o verso de número 18. Leia comigo o que diz o texto sagrado, assim, ó. Vós, servos, é o que nunca podemos deixar de ser. Eu acho tão interessante quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, que ele foi um grande homem. Paulo escreveu muitos livros, alguns deles estão com você na sua Bíblia até hoje. E são lidos pelo mundo inteiro. Então Paulo escreveu muitos livros, foi uma pessoa muito inteligente, mas quando você vai ler as cartas dele, Paulo sempre diz assim, Paulo, muitas vezes antes de dizer que ele era um apóstolo, ele dizia que ele era o quê? Servo de Cristo. Amém? Sempre dizia que ele era um servo do Senhor. Então nós somos servos, irmão, o servo não tem vontade. Enquanto você tem a sua vontade, você ainda não é um servo. O servo, ele anula a vontade dele para fazer a vontade do Senhor. E precisamos aprender a ser servos. Eu vou anular a minha vontade. Eu queria isso, não, mas eu não quero mais.
Porque não vivo mais eu, como disse Paulo, mas quem é que vive em mim? Então não existe mais a minha vontade. O meu plano, o meu sonho, o meu querer é o que Deus deseja para a minha vida. Aí diz aqui, ó, vós servos, como é que ele diz? Sujeitai-vos com todo temor, é reverência, é respeito, é honra. A quem? Ao Senhor. Não é Deus aqui que ele está falando, porque é Senhor minúsculo. Senhor minúsculo, ele está falando, são pessoas que ele coloca na nossa vida como autoridade, que ele vai colocar sobre nós. Aí ele diz, não somente aquele que é bom. Às vezes a gente vai ter uma pessoa que vai estar sobre nós, o chefe da empresa, o dono, vai ser uma pessoa gente fina, boa, humana conosco, legal, mas ele está dizendo, não se submeta apenas àquele que é bom, mas também àquele que é, ou que às vezes vai pegar no nosso pé, vai incomodar, vai fazer. Ele está dizendo, obedeça a todos. Porque tudo isso faz parte da nossa caminhada e faz parte do nosso crescimento. Deus sabe tudo o que Ele está fazendo. Quando eu sou servo, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou obedecer o que Deus falou. Aí diz o verso 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo como? Injustamente. Mesmo que a gente seja injustiçado, Deus diz, você deve se submeter. Vamos comigo, quinto ponto de quem está firme na igreja. A pessoa firme na igreja, quinto ponto de quem é maduro. A pessoa madura, ela é firme na igreja dela. Salmo 92. Aqui você tem que pegar uma caneta que tem coisas importantes para falar com você do Salmo 92. Então o crente maduro, ele é firme na igreja dele. Esse é o quinto ponto. Podia trazer mais, mas eu separei 5 pontos para nós falarmos hoje. Salmo 92. O cristão que é firme na igreja dele, esse é um cristão que é maduro. É muito difícil você tirar um cristão maduro da igreja dele. Por quê? Porque ele está enraizado. Ele está plantado ali. Ele está dando frutos naquela igreja, no lugar onde Deus botou ele. Salmo 92, versículo 12 e o versículo 13 diz assim, vamos lá? O justo, ele florescerá como a palmeira, e ele crescerá como o cedro do quê? Olha que interessante. 13. E os que estão plantados aonde? Você está plantado na casa de Deus? Você colocou raiz ou alguém tira você da igreja? Você tem que botar isso no coração. Essa é a minha igreja, acabou. Eu estou plantado na casa de Deus, eu amadureci. O maduro, ele é firme na igreja dele. São plantados na casa do Senhor e florescerão. Aonde que eu tenho que florescer? Temos que florescer na presença dele. Vamos para o 12. O justo florescerá primeiro como o quê? A palmeira. Por que eu tenho que florescer como a palmeira? Irmão, primeiro olha as características da palmeira. É muito interessante. A palmeira, ou se você preferir, existem várias espécies, né? Ela dá fruto, mesmo em condições difíceis. Ela nunca deixa de dar fruto. Ainda que ela seja plantada num local árido, ela ainda vai ter folhas, ela ainda vai estar lá, produzindo o que Deus criou ela para produzir. E ela é muito resistente. Ela aguenta tempestades que as outras árvores não aguentam. Se bater um furacão, que é aquela ventania forte, que chega a 150 km por hora, ele arranca todas as árvores, menos qual? Porque ela é flexível. Amém? Porque a palmeira, ela se dobra, vai quase lá no chão, ela se enverga, mas ela faz o quê? É esse tipo de crente que nós temos que ter. Às vezes vão vir tempestades na nossa vida, às vezes a gente pode ir lá embaixo, mas a gente volta de novo. Você tem que ser aquele crente que está firme, que dá fruto, mesmo que o lugar seja difícil, porque não é o lugar, é o que tem dentro de você. É o Deus que você serve. Então eu preciso ser, então eu tenho que florescer como a palmeira. Eu tenho que dar frutos. E quanto mais ela balança, mais ela solta uma substância que está presa lá perto das raízes. E quanto mais ela balançar, mais essa substância consegue subir e chegar nas pontas. Faz bem para ela essa balançada que ela dá, porque faz ela conseguir passar essa substância ou esse nutriente para todo o resto dela. Se ela ficar paradinha, esse nutriente não sobe até as pontas, é o balanço que faz ele chegar lá. Então Deus sabe que tem coisas na nossa vida que são necessárias. Às vezes tem alguma coisa que não está boa em nós e Deus tem que nos dar uma balançada. Quando você balança a árvore, só cai o que está podre. O que está bom continua. Quando você dá uma chacoalhada forte nela, só caem as folhas ruins e só ficam as folhas. Então Deus sabe o que Ele faz. A gente precisa ser esse crente firmado, enraizado, que nada nos tira da presença de quem? De Deus. Vamos lá. E ele florescerá como a palmeira e crescerá. Como é que a gente tem que crescer? Como é que o cedro cresce? Nos primeiros 4 anos ele quase não cresce para cima. Você olha para ele, pouquíssima diferença.
mas você não faz ideia o que ele está crescendo para baixo. O quanto as raízes dele estão se aprofundando, para que passe o 4º ano e ele comece a subir. E ele tem uma das madeiras mais nobres que existem, que é o cedro. Uma madeira muito resistente. Você pode construir muitas coisas com cedro, o que você construir vai longe. Então a gente nunca pode esquecer que todo crescimento para cima, ele tem que começar para onde? Para baixo. Tem que se fortalecer, tem que ser humilde, tem que estar enraizado na igreja, tem que estar buscando a Deus. Às vezes as pessoas vão olhar e dizer, bom, meu fulano não está crescendo, mas não sabe o quanto lá na intimidade nós estamos orando. O resultado que vai aparecer daqui a uns anos, que todo mundo vai ver, é o resultado daquele tempo que ninguém via. Mas Deus estava vendo você lá no seu quarto, todos os dias lendo a sua Bíblia, orando, buscando, jejuando. Quando ninguém sabia, Deus sabia. Amém? Porque é o que ele enxerga, as pessoas não enxergam. Aí depois ele vai começar a dar o crescimento para cima. Só que nós temos que ser como essas árvores, plantadas, raizadas. O crente maduro, ele está firmado na igreja dele. Continua comigo, versículo 12. O justo florescerá, ele floresce como o quê? Então, irmão, dê flor. Até em situações difíceis ela está florescendo. Até em solos áridos, diante de tempestades, situações ruins, ela está firme. Você tem que ser esse crente firme. Viveremos dias bons, mas também viveremos dias difíceis. A vida é feita de fases. Quando você for para o hospital e a maquininha fizer assim, uma linha reta, o que aconteceu? Agora, enquanto você está no hospital e aquele aparelho, que eu esqueci o nome agora, ele começar a fazer tuf e desce. Daqui a pouco ele faz o quê? Nós passaremos momentos bons e momentos o quê? Fazem parte da vida, mas eu tenho que continuar firme. O crente maduro, a felicidade dele não vem do ambiente, do lugar. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho motivo para ir na igreja. Não é maduro. Eu tenho motivo para ir todos os dias. Por mais que eu esteja passando pela pior luta, eu tenho motivo para todos os dias orar, porque o meu motivo não vem do que eu estou passando por fora, mas vem por quem habita aqui dentro. E é isso que você não pode esquecer. Amém? Porque tem dias que do lado de fora a gente está passando por uma pressão, está tudo difícil, e mesmo assim a gente dobra o joelho e adora quem? A Deus. A gente tem que estar na casa dele, porque é fácil estar na casa dele quando está dando tudo certo. Quem é o maduro? O maduro é o que está na casa de Deus, como Paulo e Silas, injustiçados, jogados dentro de uma prisão. Mas o que o Paulo e Silas estavam fazendo naquela prisão? Orando e louvando a Deus. Sim ou não? No momento difícil, no momento da injustiça, no momento da dificuldade, eles estavam lá louvando ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor abriu a porta. Você mostra que você é maduro quando na hora difícil você continua firme. Você jamais duvida, jamais critica, jamais questiona e continua adorando a Deus. Agora, quando eu sou imaturo, nos momentos difíceis, estou trocando de igreja, estou saindo da igreja. Por que eu não fui mais? Porque eu fui na igreja e começaram só os problemas. Eu não amadureci. Eu ainda na fé era imaturo, por isso que eu acabei saindo. Vamos lá, final. Leio 13. E os que estão plantados na casa do... Eles florescerão aonde? Então você tem que florescer, para isso que Deus te chamou. Cresça, seja maduro, esteja firmado, se enraize na presença de Deus na igreja. Vão aparecer muitas pessoas te convidando para ir para outros lugares, mas você tem que dizer, essa é a minha igreja e esse é o meu ministério. Deus quer que você amadureça. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.